Bom, vamos orar então. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, te agradeço, Pai, por essa noite maravilhosa, da qual eu tenho o privilégio de ser chamado teu filho, Senhor, e fazer a dimensão da tua palavra, Senhor. Então, Pai, obrigado por isso, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos, Senhor. Lhe peço, bondoso Deus, esteja, Pai, me abençoando, Pai, nesta noite. E que a tua bênção, Pai, esteja sobre aqueles que vão ouvir, Senhor, essas reflexões, meu Pai, que o teu Espírito Santo colocou no meu coração. Tu sabes, ó Pai, o desejo que eu tinha de pregar outra mensagem, mas mediante a tua direção, mediante, Pai, a convicção que o Senhor tem colocado no meu coração, meu Pai. Me direciona, Pai, nesta noite, que vidas sejam abençoadas, não somente no dia de hoje, mas através da internet, faz com que essa mensagem ela se duplique, que ela se replique, Senhor, meu Deus, por mais dias, Senhor, que assim seja sobre cada um. Que ouvir sobre cada um, meu Pai querido, que seja alcançado pelo seu coração, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor, todos os irmãos aí. Vamos aqui olhar quem está online aí. Nossa irmã Márcia, a paz do Senhor. Maninha, Fátima Bezerra, minha mãe. Só, minha amada esposa. Maravilha. Marinal, irmã Marinal, Adriele, Marcelo. Maravilhoso irmão aí da parte da mídia aí. O nosso irmão Davi Cricorian. Maravilha, nossa irmã Teresa Silva, Dona Ivone, maravilha, mãe do nosso pastor, Jeane, minha tia preferida, também está aqui online, o Rafa, gigante Rafa, vamos lá, e, ó, super fã, Rafael, glória a Deus, amém, irmãos? Fora os irmãos que estão online aqui, tá bom que são mais, mas esses que eu li aqui foram os que interagiram aqui. Coloquem nos comentários aqui também, meus irmãos, pedido de oração, aí no final eu vou tentar me organizar para no final orar por todos aí, tá bom, meus irmãos? E essa noite, meus irmãos, como eu disse na oração, eu tinha em mente pregar outra mensagem, até mesmo teve um culto no lar ontem, eu tive a oportunidade, eu falei sobre o livro de Josué, sobre ânimo, sobre esforço, e eu tinha em mente de somente dar uma explicação maior dessa palavra, porém, me separando no finalzinho da tarde para orar, Deus me colocou no coração essa palavra para estar falando sobre o poder nocivo da língua. E aí parece um assunto redundante, né? Falarmos sobre isso. Eu também fiz a mesma pergunta a Deus a respeito disso, porque assuntos que aparentemente são redundantes, repetitivos para nós, porém eu entendo que quando Deus repete algo para nós é que Ele precisa que essa mudança seja ainda mais urgente. E talvez esse é o assunto do momento, né? O poder das palavras, o poder daquilo que falamos e principalmente o mal que elas podem causar. Então eu creio que por isso Deus ministrou isso no meu coração, me senti também confrontado com isso, né? Eu sou uma pessoa também conhecida por muito falar, né? E tenho aprendido que muito falar não quer dizer que é falar bem. Falar com qualidade não tem a ver com a quantidade de palavras, mas sim com assertividade e, acima de tudo, com um propósito maior e um efeito maior. E esse principalmente do amor. Amém? E peço que os irmãos abram, aqueles que tiverem a Bíblia na mão, e eu também vou fazer menção da palavra, mas aqueles que tiverem e puderem fazer, para até manter sempre o hábito da leitura através do livro, né? Estimular sempre esse hábito que é muito gostoso, que está no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, aí, livro de Tiago, capítulo 3, amém? Nós vamos ler aí os versículos 4 e 6, dos 4 ou 6, 4, 5 e 6, amém? Depois nós vamos ler mais alguns, mas para iniciar como pano de fundo, digamos assim, da mensagem, vão ser esses 3 versículos. Lembrando o poder nocivo da língua, amém? Então, meus irmãos, enquanto os irmãos aí já vão folheando, amém? Mais irmãos entrando aí, paz do Senhor a todos, amém? Eu vou lendo, meus irmãos, para ganhar os tempos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Vede também as naus, ou barcos, né? Que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade dele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso na natureza e é inflamada pelo inferno. Vou ler 6 novamente. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém, irmãos? E eu gostaria de orar novamente, agora pedindo
para que Deus me use. Também ore por mim, mesmo, interceda por mim. Eu preciso da oração de vocês, preciso que o Espírito Santo me use como instrumento de bênção na vida de vocês. Então interceda por mim nesse momento. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesse momento eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua virtude e do Teu poder. A Tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz e quando, meu Pai, ela encontra nos corações um lugar especial de aceitação, um lugar especial de transformação. Então, nesse momento, Pai, lendo as Sagradas Escrituras, que elas sejam geradas, ó Pai, como palavra de Deus no coração daqueles que ouvem agora, Senhor. Começando pelo meu, também preciso ser abençoado, também preciso ser mudado, também preciso ser transformado através do confronto da palavra. Então nos mude agora, meu Pai, nos mude, Senhor, meu Deus, pelo poder glorioso do Teu Espírito Santo. Que essas palavras não sejam palavras comuns, mas sim palavras que alcancem cada coração, meu Pai, como uma espada afiada. Capaz, meu Pai querido, de discernir, capaz, meu Pai querido, de confrontar, capaz às vezes até de ferir, mas de uma maneira, meu Pai, que venha trazer cura, que venha trazer restauração na vida daqueles que ouvem, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? E essa palavra aqui, como eu iniciei dizendo que Deus colocou essa convicção no meu coração para falar sobre o poder nocivo da língua. Nós vivemos num momento que, embora no isolamento social, nosso convívio, agora que está sendo restabelecido aos poucos nas igrejas, porém as palavras elas continuam sendo ditas através do computador, através da internet, do qual nós estamos agora nos ajuntando de maneira virtual. E eu vejo quão maldosos, muitas vezes maldosos mesmo, os comentários, nós vemos que eles são carregados de maldade, são carregados às vezes de más intenções, intenções de ferir, intenções verdadeiramente de confrontar, desrespeitar aqueles que vão ler. Então eu vejo quão essa palavra é tão atual, mesmo que não sendo dita cara a cara, porque não estamos reunidos no mesmo local, mas através da internet, através do digitar de um computador ou de um notebook, o qual nós vemos às vezes como são carregadas de maldade as expressões, as palavras, as frases, e nós vamos falar um pouco isso do efeito que isso pode causar, do poder nocivo daquilo que nós falamos, não somente através do dizer pessoalmente, mas também digitar, que de alguma forma é uma palavra que vai chegar no coração de alguém. E o livro de Tiago é um livro que, desde o capítulo 1, ele já faz alerta sobre o modo de falarmos, o poder da língua, o quanto é importante aquilo que dizemos, porque aquilo que nós dizemos é o que está dentro de nós. As palavras são a torneira da nossa alma. As palavras, elas representam aquilo que estamos sentindo e sentindo aquilo que nós estamos vivendo. Não é? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a nossa boca muitas vezes ela só demonstra o que há no interior da nossa alma, o que há no interior dos nossos sentimentos. Então a língua ela se torna o externo da nossa alma, aquilo que muitas vezes ninguém vê, mas acaba sendo expresso pelas nossas palavras. E Tiago ele faz uma dura advertência. Ele discerne a língua como um membro pequeno, mas com grande poder. Se nós olharmos fisicamente, o braço, a perna, enfim, o peito, enfim, outros membros são infinitamente maiores do que a língua. A língua, além de ser pequena, ela não aparece toda hora, né? E é um membro aparentemente pequeno, que talvez, por proporção, falamos, não causa mal nenhum. Porém, Tiago faz a questão de dizer que, apesar de ele ser um membro tão pequeno, ele é capaz de causar muitas coisas. Já no capítulo 4, ele diz que ele faz uma comparação com os navios, naus, que sendo tão grandes e resistem a ventos tão impetuosos, elas são feitas para resistir realmente aos ventos, às ondas. E ali o leme é uma peça bem pequena. Eu não sei, eu não tenho muito conhecimento náutico, sempre tive bastante medo de água. Então poucas das vezes que eu andei de barco, de nau, mas eu já vi bastante filmes assim. Então eu sei que ali existe o leme, existe uma peça pequena, similar ao volante que é no carro, né? E porém é uma peça tão pequena, porém ela que dá a direção ao barco. Ela que dá a direção para onde aquele barco grande vai rumar, sendo para a direita, para a esquerda, através de uma pequena peça que se chama leme. E ela determina o curso daquele barco. E Tiago faz a menção que a língua ela é capaz de governar a nossa vida. Diz que onde quer a vontade daquele que as governa. Então quer dizer que a língua ela pode governar não somente aquilo que eu penso, mas aquilo que eu faço. Quando eu falo que eu não sou ninguém, literalmente eu não sou ninguém.
Por quê? Porque eu penso isso ao meu respeito. Eu digo isso ao meu respeito. Quando eu digo que eu não vou conseguir algo, você não vai conseguir, porque você já decretou que você não vai conseguir. Quando você fala que você não vai alcançar, você não vai, porque você está dizendo que não vai alcançar. Quando você diz que você não tem valor, você não tem valor, porque a pessoa que precisa primeiramente se valorizar é você mesmo. Então a palavra, ela tem um poder maravilhoso se bem utilizada, porém de uma maneira tremendamente estrondosa se ela for usada de maneira maléfica, nociva. E eu falei isso em relação a nós, aquele que diz a palavra. E agora eu queria falar daqueles que nós falamos para outras pessoas. Quando nós externamos aquilo que há no nosso coração. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, meus irmãos, todos temos sentimentos ruins, todos temos sentimentos que precisam ser tratados, pensamentos que também precisam ser repreendidos, que precisam deixar de fazer parte dos nossos pensamentos. Porém, meus irmãos, externar isso, transformar isso em palavra, levar adiante, nós cometemos nós nos expomos a um grave risco de uma calúnia, de algo que pode matar uma história, pode matar um ministério, pode matar uma amizade, um relacionamento através de um comentário, de uma palavra maldita, literalmente, disso, do fato de não ser dita corretamente. Então, quando se fala da língua como um membro poderoso, que fala sobre essa questão das palavras direcionarem a nossa vida, direcionarem o nosso viver, elas impactam não somente a nós, mas aqueles que ouvem. Aquilo que nós falamos demonstra para as pessoas aquilo que nós somos. Se nós somos pessoas positivas, pessoas que declaram bem, pessoas que confessam o bem, que desejam o bem, são pessoas que expressam o bem. Eu não estou falando aqui de confissão positiva, não estou falando aqui de declarar, eu estou falando que há poder de indução psicológica quando eu declaro na vida do meu filho que ele será uma bênção. Eu mando uma mensagem também no mundo espiritual, eu mando uma mensagem para ele, que eu creio nele, eu acredito nele, eu admiro ele. E há uma grande probabilidade que ele seja realmente um sucesso, que ele seja uma bênção, porque eu estou declarando isso. E quando eu digo que o meu filho não vai ser nada, que muitas vezes os pais, na hora do nervoso, na hora da ira, acabam falando, esse menino não faz nada, não sabe fazer nada, esse menino não serve para nada. E são palavras que nós estamos declarando, que nós estamos maldizendo, e elas têm poder sobre aquela pessoa. Elas têm poder. E agora, se nós levarmos para um contexto de maldição, eu posso falar até de maldição. O texto fala que a mesma boca que amaldiçoa é aquela mesma que bem diz, mas não convém ser assim, isso é mais para baixo, nós vamos chegar lá. O poder das palavras, que elas têm o poder de direcionar as nossas ações, as nossas atitudes. Pessoas negativas, elas afastam as pessoas. Quem quer estar perto de uma pessoa que só fala de desgraça? Eu já conheci pessoas assim. Pessoa que você está conversando, a pessoa só fala de coisa ruim. Pessoa mal agradecida. Quando eu falo mal agradecida, irmãos, eu não estou falando que ninguém passa por problemas, momentos difíceis. Eu não estou falando isso. Eu tenho momentos da minha vida também que foi difícil, às vezes, esboçar um sorriso. Muitas vezes falar que Deus existe. Eu não sou hipócrita de falar. Mas, meus irmãos, existem pessoas que é uma vida assim. Desde que você conhece a pessoa, a característica dela é só contar problema, é só contar derrota, é só contar dificuldades. Então o que precisa? Será que essa pessoa só tem coisa ruim para falar? Quando nós levantamos, nós precisamos tomar, meus irmãos, primeiramente uma postura de abençoar a nossa vida ou maldizer a nossa vida, e também isso serve para aqueles que estão à nossa volta. Todos temos a opção de levantar e olhar para aquilo que está acontecendo ou para aquilo que não está acontecendo. Para aquilo que está dando certo ou para aquilo que não está dando aparentemente certo. E quando nós externamos isso, nós falamos, eu não sou nada, minha vida é uma droga, minha vida não sirvo para nada. Literalmente você está conduzindo a sua vida por aquele caminho de não ser nada, de não acontecer nada e só acontecer coisas negativas. Outro ponto sobre a palavra, o texto diz que essa palavra, ela se propaga, ela se reproduz. E aí eu vou entrar num campo bastante difícil que tem a ver com o convívio social. Mais conhecido como fofoca, né? A fofoca é algo muito sério. É algo que é muito falado, mas pouco tratado. Fofoca. Quando eu falo de alguém, quando eu falo do erro de alguém para outra pessoa, quando a palavra de Deus diz que aquele que encobre a transgressão busca a amizade.
Se alguém fez mal para você, algo ruim para você, te decepcionou como pessoa, faça o máximo de esforço para não propagar isso. Faça o máximo de esforço para não contar para outras pessoas essa falta que essa pessoa teve com você, às vezes te enganou, às vezes mentiu, às vezes te traiu. Só em caso de extrema necessidade, para uma pessoa muito íntima, uma pessoa que você sabe que é espiritual e que haja um propósito para isso ser dito. Porque isso se propaga, o texto que ele fala. Que assim também a língua é como um pequeno membro e gloria-se. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Está dizendo que ele se propaga, o fogo começa pequeno. Diz que ele é pequeno fogo, é pequeno membro, porém ele se propaga, ele alcança uma dimensão muito maior do que você imagina. Às vezes você fala para uma pessoa, essa pessoa reproduz para uma outra, reproduz para uma terceira, e eu já passei por uma situação assim. A pessoa vir falar para mim de algo que uma outra pessoa falou, e eu fiquei extremamente chateado com essa pessoa, porque realmente eu tinha cometido um erro grave com essa pessoa, mas me retratei, pedi perdão para ela, procurei mudar naquilo que eu errei, e porém eu fiquei sabendo de um terceiro aquele erro. E eu fiquei muito chateado, claro, ficaria chateado porque eu me retratei com aquela pessoa e eu esperava dessa pessoa discrição a respeito desse problema. Mas enfim, devemos ter cuidado porque isso, como eu disse, ecoa, reproduz. E talvez você está num lugar e todas as pessoas estão falando mal de você, talvez todas as pessoas estão falando por trás, como se diz numa linguagem vulgar, a seu respeito. Por quê? Porque uma pessoa sem sabedoria, eu diria sabedoria, às vezes não é maldade, é sabedoria, e propagou uma palavra a seu respeito, está magoado, está chateado a seu respeito, e acaba maldizendo você, e você fica mal visto, mal falado. Isso, meus irmãos, é muito importante estarmos alertas, porque nós conseguimos, às vezes, matar sonhos, matar projetos, matar relacionamentos, ministérios. Estamos aqui entre irmãos. Quantas pessoas que nós temos encontrado que reclamam que não foram preservadas na sua intimidade, pessoas que quando se expuseram ao seu coração, pessoas que se abriram achando que iam ser ajudadas, pelo contrário, foram expostas. Tiveram as suas vidas, declaradas, exploradas, e ficaram extremamente magoados, chegaram até a se apostatar da fé, da comunhão com os irmãos. Então, como é importante nós preservarmos a pessoa. Minha esposa está assistindo aqui, uma coisa que nós já convencionamos, eu falei, olha, uma coisa que eu procuro e você procure fazer a meu respeito, é nos preservar. É nos preservar. Sabe? Respeito eu aprendi, irmãos, que é muito fácil você respeitar uma pessoa na frente dela, sabe por quê? Porque qualquer coisa a pessoa pode até tirar satisfação com você. Mas sabe o que é respeito? Respeitar uma pessoa é quando ela não está na sua presença e você, quando diz alguma coisa dita a respeito daquela pessoa, você defende aquela pessoa, você respeita aquela pessoa quando ela não está para se defender. Isso sim é respeitar. Veja se você tem respeitado as pessoas. Olha, na ausência daquela pessoa, o que eu tenho falado a respeito dela? Eu tenho profetizado bem, porque nós estamos entre cristãos. Muitas vezes nós oramos, intercedemos pelas pessoas, queremos provocar conversão no coração dessas pessoas, queremos que essas pessoas sejam abençoadas. Oramos, às vezes fazemos nosso momento de oração de 20 minutos, 30 minutos, e não estou dizendo aqui que não seja necessário orar, pelo contrário, a oração nunca é demais. Mas eu estou falando que quando eu e você oramos, falamos, Senhor, salva, alcança, liberta, muda. Mas quando eu encontro outra pessoa, não faço nenhum esforço para preservar aquela pessoa, para bem dizer aquela pessoa, cai por terra. Cai por terra a minha intercessão. Cai por terra. Porque se torna contraditório você desejar bem para uma pessoa e declarar o mal para outra pessoa. Isso, e o reino de Deus, uma coisa eu aprendi, o reino de Deus, ele trabalha com princípios, ele trabalha com uma coisa chamada congruência, as coisas têm que fazer sentido. O reino de Deus não é contraditório, o reino de Deus ele é íntegro, ou é ou não é o reino de Deus. Então você abençoa ou amaldiçoa. Jesus vai falar mais para baixo no texto, da mesma boca que abençoa, também amaldiçoa, mas não convém ser assim. Então a mesma pessoa que às vezes está orando, Senhor, abençoa, declara, e enfim, abençoa, alcança aquela pessoa, a mesma que está falando mal daquela pessoa, está maldizendo aquela pessoa. Avançando no versículo 6, que diz, a língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza
e é inflamada pelo inferno. Essa parte que eu acho bem, né? Tiago aqui não poupou palavras para falar que a língua é inflamada pelo inferno. Quem quer inflamar? Aqui os irmãos devem conhecer um líquido inflamável, aqueles que gostam de churrasco, de que você precisa colocar o álcool ali. O álcool é o produto inflamável que vai fazer com que a chama ela se mantenha acesa. O produto inflamável é aquele que vai tornar o fogo ainda maior. Então, quando nós estamos falando da língua aqui numa figura do fogo, o inferno ele torna o quê? O poder das palavras ainda mais dimensionado. Então o inferno inflama a nossa língua. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que a nossa língua ela é inflamada pelo inferno. Então, naturalmente, nós que temos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, nós teremos uma tendência natural de falarmos mal das pessoas. Nós teremos uma tendência natural de maldizer as pessoas. Porém, eu só falei dos problemas aqui, né? Que a língua pode ocasionar, e eu quero chegar na parte da solução, né? Eu quero chegar na parte do qual você falou, Décio, olha, eu me identifiquei nisso, eu também me identifiquei muito nisso, que às vezes saem alguns comentários, a gente fala que é a fofoca gospel, né? Que nós fazemos, né? E falamos, às vezes, são comentários que depois que você diz, você fala, como é que aquela pessoa vai... E se aquela pessoa falar para uma outra pessoa, como é que essa pessoa vai compreender isso que eu falei agora? E você percebe que a sua língua foi inflamada pelo inferno. E no versículo 8 ele diz, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa imortal. Aí, tem uns textos que eu leio na Bíblia que eu fico assim, Senhor, e agora, né? Porque falou de todos os defeitos, enfim, falou do poder da língua, como ela é perigosa, como ela é devastadora. E aí, quando você espera, vai vir a resposta agora. Vem, ninguém é capaz de domar a língua. Aí você fala, lascou, digamos assim, né? Complicou em algumas. Só que, quando diz que nenhum homem pode domar a língua, quer dizer, eu e você não podemos com as nossas forças, nós não podemos com os nossos próprios méritos, nós precisamos buscar em Deus, tornar a nossa língua santa, tornar o nosso linguajar abençoador de pessoas. Ore a Deus, fala, Deus, me ajude a domar as minhas palavras, a minha língua. A Bíblia está dizendo que nenhum homem é capaz de domar a língua, ninguém é capaz. Às vezes, talvez, que nem eu estou ministrando aqui, é muito fácil eu escrever no esboço e eu vou falar aquilo que está escrito, algumas coisas eu vou acrescentar aqui. Porém, eu estou falando dos momentos muitas vezes de reação, momento que você está nervoso, momento que você é pego de surpresa, você é confrontado dentro de uma situação. E às vezes você não consegue refrear, às vezes você é fechado no trânsito, às vezes você, enfim, uma situação que você é confrontado, chateado. A Bíblia diz que nós não temos o poder de refrear isso. Somente o poder de Deus é capaz de refrear a nossa língua. O texto ele vai adiante, vamos lá, meus irmãos, vou até abrir a Bíblia para a gente acompanhando, que o texto ele vai falando, aqui em Tiago capítulo 13, que ele fala aqui, ó, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas ele diz, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Quer dizer, está escrito que nós temos essa capacidade de estar falando de bênção, daqui a pouco está falando de maldição, de uma mesma situação, de uma mesma pessoa. Porém está falando, não convém, não é conveniente para nós sermos assim. Não é produtivo, não é de Deus sermos assim. E aqui ele fala, porventura, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tão pouco pode dar uma água salgada e doce ao mesmo tempo? Então não pode, meus irmãos, coabitar no nosso linguajar a bênção e a maldição. Nós precisamos escolher, nós precisamos definir o que vai sair da nossa boca. Nós não devemos nos acostumar a falar mal dos outros. Como eu falei, a Bíblia diz que existe a situação que nós somos capazes de fazer, mas nós não devemos nos acostumar a fazer comentários maldosos. Não devemos nos acostumar. Nós devemos, quando fala de domar a língua, é o que, meus irmãos? É você, como se faz com o cavalo. O cavalo ele é selvagem, ele quer dar coisa, ele quer ali, você vai domando, você coloca ali a sela nele, você coloca ali o cabresto nele e você vai doutrinando ele, vai domando. E aos poucos ele vai se tornando ali direcionado por você. Cabe a nós sermos assim com a nossa língua. A Bíblia fala que não convém para nós.
não é conveniente, não é produtivo. Eu e você devemos estar alertas para aquilo que falamos. E provavelmente o Igor deve estar aqui ouvindo, o pastor Ed, né, que é o pai da Giovana. Eu o admiro e não estou falando aqui só porque ele está ouvindo. Muitos sabem quanto eu admiro o nosso saudoso pastor Ed Carlos, né, que já foi para a glória. Mas o que eu admirava nele é que ele era muito assertivo naquilo que ele falava. Ele falava muito pouco, porém quando ele falava vinham palavras de sabedoria, vinham palavras que edificavam. E às vezes eu mesmo notava que era um assunto bastante complicado, que às vezes poderia atender para um comentário malicioso, ele se isentava disso. Ele era muito sábio no ouvir e naquilo que ele ia dizer. E eu admirava isso por ele. E a palavra de Deus também, o próprio Tiago faz um alerta para isso. Que ele fala, portanto, Tiago 1,19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aqui talvez você fale, então não posso falar, eu não tenho... Não, é o que... Primeiro, quem fala muito é uma questão de matemática, meus irmãos, eu falo porque eu padeço disso. É questão de probabilidade, quem fala mais tem mais chance de errar, isso é matemática. E esse versículo ele quer dizer que nós precisamos ser mais prontos, quer dizer, mais suscetíveis a ouvir para depois falar e ainda mais tardio para se irar. Quer dizer o quê? Muitas vezes nós somos precipitados, eu falo porque eu erro muito nisso. Às vezes você está ouvindo no meio da conversa e você já está dando uma solução, fazendo um julgamento. Nós ouvimos, olha, fulano separou, e aí mas fulano traiu, mas você não sabe, já está crucificando um, já está dizendo não, tem que matar, tem que fazer. Isso é comum hoje na internet. Posta uma foto assim do cara, não, mas tinha que morrer, tem que fazer a mesma coisa com ele, arranca ele, bota fogo nele. Então, as pessoas já fazem julgamentos precipitados por uma simples notícia, por uma simples afirmação. E não tem, às vezes, o contexto de tudo que aconteceu, não ouviu todo o contexto. Então, esse versículo ele fala disso, não está dizendo para você não falar. Está dizendo que assim, seja mais disposto a ouvir primeiro, e aí depois de ouviu tudo, aí sim, seja dá tardio para falar, quer dizer, espere um pouco antes de falar e ainda seja ainda mais cauteloso para irar, porque muitas vezes nós iramos, o próprio Deus ira, e a ira ela é permitida por Deus, mas quando essa ira, ela traz o sentimento de justiça. Olha, eu fiquei irado, estamos irados com a corrupção, estamos irados com o pecado, estamos irados com as situações ruins, é permitido irar, mas não que essa ira se torne violência, se torne pecado. Então que sejamos prontos a ouvir, para que quando nós venhamos a falar, a nossa fala ela seja abençoadora. Quando você ficar sabendo de uma situação, irmão fez isso, irmão fez aquilo, a primeira providência, vamos orar. Talvez na sua mente, mas eu não estou sendo hipócrita. Eu não sou aquele cara que ouve assim, se eu ver uma notícia de um estuprador, enfim, de um crime hediondo, eu não vou falar que no meu coração vai vir sentimentos, meu Deus, eu vou acolher ele na minha casa. Meus irmãos, eu estaria mentindo se eu estou falando isso. Mas eu tenho que, quando vier um pensamento de vingança, quando vier um pensamento de desejar mal para aquela pessoa, primeiramente orar. E se alguém perguntar para mim, eu ainda estou tratando mal dentro de mim, eu não vou falar para ela. Por quê? Porque se eu falo isso, eu vou, além do meu coração estar sendo contaminado, eu vou contaminar um outro coração. Eu gosto muito de falar isso, principalmente as pessoas que não convivem no trabalho, às vezes na família. Notem quando acontece um acidente de onda, enfim, um assunto bastante polêmico. Quando isso é levantado no convívio, na mesa, como fica pesado o ambiente? Quando se coloca um assunto do tipo, olha, houve um assassinato, às vezes assassinou uma criança, enfim, um crime que causa assim, uma comoção muito grande, os comentários são pesados e o clima fica pesado no lugar. Por quê? Porque os corações começam a se carregar de sentimento de vingança, de ira, porque nós somos tentados, inflamados pelo inferno. Nós somos inflamados a fazer julgamentos de vingança, de ira a respeito. E para encerrar, Efésios 4:29, ele dá para nós como que deve ser o nosso falar. Como que deve ser as palavras que saem da minha boca. O que elas devem produzir. Que diz assim, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe não é só palavrão. É a palavra ociosa, é a palavra que não produz nada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. O que é edificação? Construção, produção, edificando. Já ouviu falar edifício? Está edificando aquela casa. Então você está construindo algo bom, para que dê graça aos que ouvem. Para quê? Para que leve uma mensagem de graça, uma mensagem de alegria, uma mensagem de paz para aqueles que ouvem. Então olha, nesse versículo ele diz
que a palavra ela tem que ser boa, ela tem que ser produtiva e ela tem que levar algo. Ela tem que produzir paz, tem que ser pacificadora, reconciliadora, justa, tem que produzir algo no coração. Quando for dizer algo, sempre pense, o que isso vai produzir no coração da outra pessoa? Eu cito às vezes o Cláudio Duarte, que ele fala isso principalmente direcionado para casais. Ele fala, importante não é o que você fala, importante é aquilo que o outro entende. Então que fique, meus irmãos, essa mensagem no coração dos irmãos, como fica no meu hoje. Atenção em relação às palavras, atenção àquilo que nós às vezes digitamos e postamos no Facebook. Nós estamos aqui, os irmãos provavelmente já estão comentando coisas, comentam também em outros posts. Eu procuro, já aconteceu de eu às vezes postar algo e depois reavaliar, falando, não, vou deletar isso porque pode causar polêmica, isso pode causar alguma dissensão. Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Nós somos avaliados por aquilo que nós falamos. Nem todas as pessoas têm a condição de conviver com você 24 horas por dia para saber como você é. E elas vão te avaliar pelo que você escreve no seu Facebook, vão te avaliar pelo que você fala nas suas mídias sociais. As pessoas vão te avaliar pelo que você diz. Talvez você queira dizer, eu não quis dizer, mas você disse. E eu aprendi que a palavra, a partir do momento que ela é pronunciada, ela não te pertence mais. E hoje nós temos a internet, que é gravado e reproduzido muitas vezes. E aí, sendo uma palavra nociva, uma palavra sem intenção de produção, ela vai ecoar em quantos corações que podem alcançar e podem produzir o mal. Então, que fique esse alerta para nós. Nós que estamos voltando agora ao convívio social, precisamos tomar bastante cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós propagamos. A nossa boca ela foi santificada. Ela foi escolhida para anunciar o amor de Cristo, para fazer menção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa boca é instrumento de bênção, é instrumento de reconciliação. A nossa boca ela serve para quando estiver acontecendo uma briga, nós chegarmos com uma palavra de consolo, uma palavra de reconciliação. Uma pessoa triste, uma pessoa que passou por um momento de perda, uma pessoa que está por um momento de enfermidade. A nossa boca serve para levar refrigério, para levar esperança, para levar fé para essa pessoa. E não maldizer. Amém, irmãos? Eu vou orar novamente para agradecer a palavra, depois eu vou ler os pedidos de oração, vou saudar os irmãos também. E peço que os irmãos também orem comigo agora. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, obrigado, Pai eterno, Pai maravilhoso, mais uma vez, por ter a rica oportunidade de fazer menção, meu Pai, das Escrituras e a Tua palavra, meu Pai, quando gerada em nossos corações. E hoje, Pai, sobre o poder nocivo da nossa língua, Senhor, precisamos vigiar, Senhor. Precisamos ficar atentos, ó Pai, com aquilo que falamos, com aquilo, ó Pai querido, que nós deixamos sair de nós, meu Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, é algo que está gazelado em nosso coração, que está sendo tratado pelo Senhor, que precisa ser tratado, Senhor. E Pai, quando isso sai, meu Pai, quando isso, assim como o texto de Tiago diz, meu Pai, como um fogo que incendeia um bosque, Senhor. Muitas vezes assim são as nossas palavras, nossos comentários. Então, Pai, nos ajuda a santificar a nossa boca. Que seja, Pai, instrumento de edificação. Instrumento, ó Pai querido, de bondade, de graça, de virtude, de poder do Espírito, Senhor. Que as nossas palavras, ó Pai, elas sejam carregadas de amor, carregadas de misericórdia, carregadas, ó Pai, de pacificação, Senhor. Eu te peço, bondoso Deus, esteja nos abençoando nesta noite. Esteja, Senhor, meu Deus, nos ajudando, ó Pai querido, a domar a nossa língua, porque o texto diz que nenhum homem é capaz por si só de domar a sua língua. Então pedimos auxílio, pedimos socorro ao Senhor, meu Pai, para que possamos, meu Pai, através da nossa língua, bem dizer, glorificar, anunciar o Teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus.